programa Saber Direito dessa semana é com a professora Vanessa Siqueira. O curso é sobre Direito Financeiro. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Oi, gente, meu nome é Vanessa Siqueira. Na aula anterior, abordamos a questão da discriminação de rendas que abarca a atribuição de competência, a repartição de receitas. Na aula de hoje, vamos falar sobre receita pública. Vamos fazer um contraponto da receita pública com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000. Vamos falar sobre o conceito de receita, a classificação mais importante da receita pública e, no finalzinho, vamos tecer alguns comentários interessantes sobre as renúncias de receita. Bom, vamos ao conceito, então, de receita pública, dando início a essa nossa segunda aula. Bom, todo e qualquer dinheiro que, porventura, adentrar nos cofres públicos, vamos chamar de entrada. Agora, vejam, nem toda entrada constitui receita. Por quê? Porque a receita abarca tão somente aquela entrada que ingressa nos cofres públicos em caráter definitivo. Bom, diante disso, é intuitivo que concluamos no seguinte sentido. Nós temos aqui um gênero que é a entrada, são as entradas, e nós temos duas espécies de entrada. Quais sejam? Nós temos as receitas, que são aquelas entradas, que ingressam nos cofres públicos em caráter definitivo, e nós temos também os movimentos de caixa, ou entradas de caixa, ou movimentos de fundos, como o professor Aliomar Baleiro denomina. Bom, esses movimentos de caixa são provisórios. Então, nós temos aqui recursos que adentram nos cofres públicos, mas com data certa para sair. Então, percebam que aqui nós temos, repetindo, um gênero que é a entrada que, por sua vez, é sinônimo de ingresso, abarcando duas espécies. As receitas, que são entradas em caráter definitivo, e os movimentos de caixa ou entradas de caixa, que são provisórios. São recursos que adentram nos cofres públicos com data certa para sair. Então, por exemplo, receita oriunda da tributação, receita oriunda dos tributos, recursos, oriundos dos tributos. Nós temos aqui uma receita, não tem data certa para sair. Agora, percebam, aqueles recursos oriundos das operações de crédito, que nada mais são do que empréstimos públicos. Ora, o empréstimo público, ele já entra com data certa para sair. Por quê? Porque o poder público, num determinado momento, depois de escoado algum prazo, terá que resgatar. Tá? Então, nós temos aqui exemplos de receitas, entradas definitivas e movimentos de caixa, que são entradas provisórias, entradas que ingressam nos cofres públicos com data certa para saída. Bom, conceito de receita à luz do que eu acabei de esbozar. Receita nada mais é do que a entrada definitiva de bens ou de dinheiro nos cofres públicos. Bom, esse é o conceito mais simples, é o conceito mais singelo. Ao lado desse conceito, nós temos o conceito delineado pelo professor Aliomar Baleiro, naquela sua obra que é clássica, Uma Introdução à Ciência das Finanças. Bom, para o professor Aliomar, receita nada mais é do que a entrada que, integrando-se no patrimônio público, sem quaisquer reservas, condições ou correspondências no passivo, vem acrescer o seu vulto como elemento novo e positivo. Então, nós temos aí dois conceitos de receita pública. O primeiro, um pouco mais singelo, que diz respeito à entrada definitiva de bens ou de dinheiro nos cofres públicos, e o segundo conceito, definida aqui a receita pelo professor Aliomar Baleiro, que versa acerca da entrada que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer reservas,
condições ou correspondências no passivo, vem a crescer, de acréscimo, vem a crescer o seu vulto como elemento novo e positivo. Vejam, gente, muito embora aqui nós tenhamos a receita como sendo a entrada definitiva, eu gostaria de atentar para o seguinte. Em algumas ocasiões, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, ela se refere, atenção, às receitas oriundas de operações de crédito. Mas percebam que, à luz da conceituação tradicional, isso não pode acontecer. Por quê? Porque nada que seja oriundo de operação de crédito pode ser caracterizado como receita pública, mesmo porque a operação de crédito entende com empréstimo. E o que adentra nos cofres públicos a título de empréstimo já adentra com data certa para saída, tá? Com data certa para sair. Então, quando a LRF faz alusão às receitas oriundas de operações de crédito, concebam, né, essa alusão com parcimônia, né, porquanto nada que seja oriundo de operação de crédito poderá vir a ser caracterizado como receita que abarca a entrada definitiva de recursos nos cofres públicos. Bom, saindo aqui da nossa parte conceitual, vamos para a classificação da receita pública. Nós temos duas classificações importantes, duas classificações que aqui mereceriam menção. A primeira é a classificação econômica da receita. É a classificação levada a cabo pela Lei 4.320/64, que é a lei que traça as normas gerais de direito financeiro. A classificação da receita à luz desta lei vem consubstanciada no artigo 11. E o artigo 11 da lei, ele vai dividir a receita pública em receita corrente e receita de capital. Percebam também que essa classificação econômica da receita é uma classificação, né, que demanda uma observação da despesa. Eu digo por quê? Ora, a receita sob o prisma econômico, a receita sob o espectro da Lei 4.320/64, ela vai variar ao sabor dos gastos. Ou seja, se nós temos aqui recursos que são vertidos para os gastos, para as despesas correntes, a receita pública assumirá estas vestes, né? Se nós tivermos recursos vertidos para as despesas de capital, a receita também assume essa moldura. Então, a classificação econômica da receita, vejam, ela variará ao sabor da despesa pública, ao sabor dos gastos. Bom, só para que vocês tenham uma singela ideia acerca dessa classificação, que é já uma classificação retrógrada, porque vocês bem sabem, a 4.320/64 está na iminência de ser revogada. Nós já temos aí um projeto de lei tramitando no Congresso há anos, né, que vai imprimir concretude ao comando inserido no artigo 165, parágrafo 9º. Aí nós teremos aquilo que se vai chamar de LRO. Atenção, é a Lei de Responsabilidade Orçamentária. É uma lei muito importante que, como eu disse, vai imprimir concretude ao comando inserido no artigo 165, parágrafo 9º da Constituição da República. Aí teremos essa lei complementar de normas gerais que vai sistematizar, né, o nosso orçamento, né? Então, o nosso sistema orçamentário, ele deve ser organizado por intermédio de uma lei complementar, mas, infelizmente, esta lei complementar, até os dias de hoje, ainda não adveio. Quando advier esta lei complementar, repiso, imprimindo concretude ao comando inserido no artigo 165, parágrafo 9º, nós teremos aí essa lei estruturadora do sistema orçamentário brasileiro, será a LRO, Lei de Responsabilidade Orçamentária, que vai substituir a Lei 4.320/64. Por isso que eu digo que essa
primeira classificação da receita, a classificação da receita sob o espectro econômico, não é mais tão importante. Então, só para que vocês tenham em mente, eu disse que a receita economicamente variaria ao sabor do gasto. E o que seria, né, então, despesa corrente, despesa de capital? Bom, as despesas correntes são aquelas despesas em relação às quais a administração pública não pode prescindir. Por quê? Porque, do contrário, a máquina administrativa, ela sofre solução de continuidade. O que é isso? Do contrário, a máquina administrativa para. São despesas afetas, relacionadas a serviços públicos essenciais, né? Manutenção de órgãos públicos, pagamento de pessoal, compra de material de consumo. Já as despesas de capital são despesas que o poder público realiza, mas para que o seu patrimônio aumente posteriormente, né? Para que o seu patrimônio reste incrementado posteriormente. As de capital são despesas que fazem com que a máquina administrativa cresça, se desenvolva. Então, o poder público gasta um dinheiro agora, mas para que o seu patrimônio reste aumentado posteriormente. Tá? E eu disse que a receita, sob o prisma econômico, se subdivide em receita corrente e de capital, e que ela assume as vestes, as características das despesas. Então, se o dinheiro for vertido para uma despesa de capital, a receita será de outra parte. Se o dinheiro for vertido para uma despesa corrente, a receita assumirá essa veste, será receita corrente. Bom, essa é a primeira classificação da receita pública, a classificação que divide a receita em receita corrente, receita de capital. A classificação, né, levada a cabo pela Lei 4.320/64, a lei que traça as normas gerais de direito financeiro e que dentro, em breve, será revogada, porque já há projeto de lei tramitando no Congresso, projeto de lei complementar tramitando no Congresso, a imprimir concretude ao comando inserido ali no artigo 165, parágrafo 9º. Aí nós teremos, finalmente, a lei estruturadora do sistema orçamentário brasileiro, a Lei de Responsabilidade Orçamentária, a LRO. Bom, saindo desta classificação, que é menos importante, vamos para a classificação verdadeiramente importante. É a classificação da receita pública quanto à origem. E vejam, quanto à origem, a receita pública, ela se subdivide em 3 modalidades. Nós temos aqui a receita pública originária, também chamada de receita pública de economia privada. Nós temos a receita pública derivada, também chamada de receita pública de economia pública. E, por fim, a receita pública transferida. Essa, a transferida, ela vai se subdividir em transferência obrigatória, tema tratado na primeira aula, e transferência voluntária. Falando de início acerca da receita pública originária ou receita pública de economia privada. Bom, vejam bem, a receita pública originária é aquela que provém, é aquela que advém do próprio patrimônio do Estado, seja quando o Estado explora o seu patrimônio, seja quando o Estado, excepcionalmente, desempenha atividades econômicas, financeiras, industriais, comerciais. Vejam, eu digo excepcionalmente porque o Estado, ele exerce atividade econômica apenas a título excepcional, apenas subsidiariamente. Por quê? Porque aqui no Brasil vige um princípio que é o princípio